E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e mais uma vez tô com o meu amigo Daniel Toledo aqui. Brigadão primeiramente por estar participando mais uma vez aqui do canal, respondendo perguntas aqui que vocês deixam. E uma que vocês mandam muito é a respeito de: Anderson, eu sou enfermeiro no Brasil. Ou Anderson, eu sou um médico no Brasil. Como funciona para eu poder ter um visto especial nos Estados Unidos? E é isso que vocês vão ver nesse vídeo aqui. Então não esquece já de deixar o seu like, comentar aqui embaixo depois se ficar com alguma dúvida, ou também mandar um direct direto pro Daniel, que eu tô deixando todos os contatos aqui na descrição desse vídeo. E agora sim, Daniel, pode se apresentar para quem ainda não te conhece, manda lá. Obrigado a todo mundo, prazer, obrigado Anderson de novo Tamo pelo junto, convite prazer. aqui, obrigado a todos os seus inscritos pelas perguntas que eles mandam aqui pra gente, que acaba realmente agregando muito e trazendo muito conhecimento para todo mundo aqui. Meu nome é Daniel Toledo, eu sou advogado, quem não me conhece, sou sócio fundador da Toledo Advogados Associados no Brasil há 20 anos, sócio da Lee Toledo Law nos Estados Unidos, da minha querida e sócia Chris Lee, onde a gente acaba atendendo aí diversos casos de vistos de imigração, tanto vistos consulares e embaixadas, quanto também vistos dentro dos Estados Unidos, USCIS, e em outros países onde eu também sou habilitado, como Portugal e muitos outros países da Europa que permitem que a gente faça petições nos consulados locais. Então tá aí, ó. Como vocês viram, o cara realmente sabe o que faz, e as respostas que vocês vão ter durante o decorrer desse vídeo, pode ter certeza que pode fazer total diferença para você que realmente tem o sonho de poder imigrar de forma legal aqui para os Estados Unidos. Então vamos lá, Daniel. Vamos supor que eu estou no Brasil, sou um enfermeiro, ou sou uma enfermeira, por exemplo. Como funciona para essas pessoas desse ramo de enfermagem, sem ser diretamente um médico? A gente vai chegar lá na sequência, mas diretamente para o enfermeiro. Como funciona todo o processo? A questão do médico e o enfermeiro, em algumas categorias, a gente viu muitos vídeos, muitas pessoas falando de uma forma genérica, né? Óbvio, é mais fácil você generalizar do que você condensar e falar especificamente de cada um deles. Mas vamos falar especificamente de cada um deles, né? Porque o genérico a gente já vê muitas vezes. Quando você tem uma graduação dentro de uma área de saúde, por exemplo, os Estados Unidos, principalmente nessa época de pandemia, tiveram aí um processamento diferente para algumas pessoas dentro dessas áreas. Todos os médicos, todos os enfermeiros? Não, isso é importante a gente dizer, porque o que eu falei foi feito de uma forma genérica e não é dessa forma genérica. Então são enfermeiros e médicos que atendem dentro de áreas que para os Estados Unidos são consideradas áreas de interesse nacional. Não vamos considerar esse interesse nacional com a da NASAR, não vamos comparar o interesse nacional com o interesse nacional descrito na regulamentação, na legislação da NASAR. É um outro tipo de interesse nacional, porque esse interesse ele é momentâneo, ele é regionalizado e ele é momentâneo. Então, por exemplo, médicos virologistas, dentro desta época, eles tiveram tratamento prioritário e processamento prioritário, porque haveria um interesse dos Estados Unidos nesse determinado momento para que trouxéssemos médicos especialistas nessa área, inclusive com alguns tipos de waivers, para que eles pudessem trabalhar especificamente no cuidado, na pesquisa, no desenvolvimento de novas tecnologias para a pandemia. Né? Enfermeiros da mesma forma, enfermeiros especializados em intubação, enfermeiros especializados em tratamento de pessoas com contaminação de vírus, enfermeiros especializados em pacientes de áreas isoladas, eles tiveram uma prioridade e um tratamento prioritário no processamento desse tipo de visto. Então isso é meio que sazonal, sazonal, feito por sazonalidade de acordo com a especialização do médico ou do enfermeiro ou do profissional de saúde daquela determinada especialidade. Mas quer dizer que essa estrutura ela é cabível especificamente para daquele determinado momento? Não, porque nós temos aí tratamento prioritário para profissionais de saúde durante o período inteiro, dependendo do tipo da prioridade que aquele momento está precisando para os Estados Unidos. E isso, nesse caso, por exemplo, vamos supor que eu sou enfermeiro no Brasil e tenho uma especialização. Isso, no caso, seria um certificado que eu deveria apresentar? Ou por exemplo, assim, eu tenho que cumprir determinada quantidade de horas específicas?
Depende para quê. Nesta época específica da pandemia, nós tivemos aí alguns tipos de waivers. Foram concedidos alguns tipos de waivers para algumas especialidades. O que seria waivers, para quem ainda não sabe? Seria uma dispensa de obrigatoriedade. Então, por exemplo, alguém que esteja aplicando um visto EB2, que eu expliquei inclusive num vídeo, né? Existe uma diferença muito grande da figura do EB2, que é um visto, que na verdade não é um visto, porque você não vai ver um EB2 estampado. Então ele não é um visto, mas ele tem essa denominação de visto. E ele é regulamentado pela INA, né, que é a Immigration and Nationality Act, que é aquele livrão grosso ali embaixo azul. Ó. Esse aqui é a legislação que regulamenta todos os vistos, todas as pessoas que os Estados Unidos querem e que não querem dentro dos Estados Unidos. Os waivers, na verdade o waiver específico da NIW, que as pessoas sempre ligam com o visto EB2, que é a National Interest Waiver, ele é regulamentado por uma outra legislação que não está ali, que se chama DANASAR, Matter of DANASAR. Então é uma outra regulamentação que vai dizer quais são os casos de interesse nacional, que não tem nada a ver com este caso de interesse nacional sazonal, que está falando sobre a questão dos profissionais da área de saúde, por exemplo, entre outros. Então, neste caso em específico, o profissional da saúde especializado em pesquisa sobre virologia, ele tinha um waiver de cumprir, por exemplo, uma residência para que ele precisasse ir lá fazer a pesquisa onde ele já estava fazendo no Brasil. Ele poderia ir direto fazer aquela pesquisa sem precisar fazer alguns outros procedimentos que são obrigatórios para a profissão, para exercício da profissão, no caso desse tipo de pesquisa, porque havia uma necessidade emergencial que dava aquele tipo de waiver para ele continuar a pesquisa dele dentro dos Estados Unidos. Sim, mas por exemplo, nesse momento que nós estamos agora não está mais naquele auge do Covid, por exemplo. Ainda há espaço para esse pessoal que tem esse tipo de formação, esse tipo de especialidade? Ainda assim, porque não foi retirado, não foi tirado da possibilidade de aplicação desse tipo de profissionais por essa necessidade. Porque ainda assim, nós temos aí algumas outras variantes, nós temos aí algumas outras cepas que estão surgindo, nós temos ainda muitas pesquisas que estão acontecendo, nós temos ainda muito atendimento de pessoas. Se você olhar aí o gráfico dos Estados Unidos, ele caiu bastante, mas nós ainda temos muita contaminação. Então esse profissional de saúde, que já era antes necessário dentro dos Estados Unidos, se aumentou ainda mais essa necessidade durante a pandemia. Mas ele já era necessário antes, ele já tramitava prioritário antes, profissional de saúde, e já tinha essa facilidade. Então acaba tendo ainda, e isso ainda mantém-se dentro dessa área, desse tipo de profissional. Tipo, o cara, o especialista, a pessoa que está realmente querendo vir para cá com esse tipo de visto, tem que ter já um nível de inglês? Como é que funciona essa questão? É uma dúvida que tem importante. A gente costuma dizer, né, quando você faz, por exemplo, um processamento consular, um processamento NVC, a entrevista no consulado ela é muito mais leve, porque você pode optar por fazer essa entrevista em português. Mas quando você vai para esse tipo de waiver, ou para esse tipo de tramitação prioritária, ou para esse tipo de profissão, né, que acaba tendo uma tramitação diferenciada de alguma forma, é sempre importante você ter um nível de inglês bacana, porque não tem como você chegar numa entrevista e explicar para um cônsul ou explicar para um agente de imigração, se você for fazer essa entrevista dentro dos Estados Unidos, que você precisa trabalhar numa área prioritária, num visto que foi concedido de uma forma emergencial, vamos colocar entre aspas aí, porque ele não é um visto emergencial, mas que foi concedido de uma forma prioritária, mais rápida ou mais agilizada de alguma forma, e você não fala inglês. Como é que você vai fazer uma pesquisa dentro de um laboratório se você não entende a terminologia em inglês? Como que você vai atender um profissional, um paciente, como um profissional da área da saúde, se você não consegue se comunicar com o paciente e saber o que ele está sentindo? E uma coisa é importante a gente dizer, né? Muita gente pergunta se os dentistas, por serem da área da saúde, se enquadram nessa situação. Sim e não, porque o dentista se enquadra numa outra área prioritária, que não é essa mesma, que não se enquadra nessa mesma situação de área de saúde, mas fisioterapeutas, por exemplo, se enquadram na mesma área. Sim. Porque muitos pacientes
depois de algum tipo de trauma, ou até mesmo por causa de contaminação por Covid, ele precisa acabar fazendo uma fisioterapia depois para recuperar muito daquilo que ele ficou internado no hospital. Então fisioterapeutas também se enquadram nisso. Caraca, você tem o pessoal que acompanha o canal também deve conhecer o Gui, já viram várias vezes. Eles vieram pra cá, tipo, há 27 anos atrás, 29 anos atrás mais ou menos, e na época vieram devido ao padrasto dele ser fisioterapeuta. Muito bacana. Isso há muitos anos atrás, ainda continua então ativo para esse pessoal. Sim. Que venha e possa executar essa função aqui nos Estados Unidos. E o processo todo, ele é muito demorado? Depende, né? A gente tem... É o que eu costumo brincar sempre com os meus clientes. Eu gosto sempre de conversar com o cliente para entender qual é a situação dele, para depois a gente falar sobre visto. Deixa eu entender primeiro qual é a necessidade da família, para depois a gente falar sobre visto. Quando eles me perguntam de tempo, eu sempre pergunto, né? Como é que está a sua conexão com Deus? Porque a única pessoa que vai poder responder qual é o tempo preciso do seu processo é Deus, é muito difícil dizer. O agente consular ou o agente imigratório dentro dos Estados Unidos que pega o seu processo, ele pode ter um timing diferente daquele que está sentado na mesa do lado dele. Ele pode fazer um processamento em questão de meses, enquanto o outro pode demorar 1 ano e meio para fazer o mesmo processamento, porque ele é mais lento, ou porque ele está com uma carga maior, ou porque ele demora um pouco mais para ler a mesma quantidade de páginas, né? Então, assim, é muito subjetivo falar um negócio desse. Nós já tivemos processos aprovados em 6 meses, e nós já tivemos processos aprovados, estou falando de vistos EBs, né? EB2, principalmente, que é o que muito se aplica nesse tipo de profissional. Então, já tivemos em 6 meses e já tivemos em 1 ano e 8 meses. Então, quer dizer, pode se estender até mais do que isso, dependendo do tipo de profissão, dependendo do tipo de business plan, dependendo do tipo da prioridade em que esse processo tramita, pode ir de 6, 7 meses até 2 anos, dependendo do tipo de processo. Então tem essa questão de ter uma necessidade do idioma, né? Se a pessoa está, por exemplo, agora, eu sei que veio essa ideia aqui rapidinho na cabeça, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo pensaram, eu no momento não falo inglês, por exemplo. Se você está no Brasil, nesse momento não fala inglês ainda. Se eu for para um curso dessas escolas de inglês que tem no Brasil, o inglês que eles ensinam lá, será que seria um inglês considerado suficiente para que possa, quem sabe, dar início a dar certo? Eu particularmente nunca aprendi nada em escola de inglês. Eu fiz inglês desde que eu tinha 8, 9 anos de idade, né? Eu aprendi inglês mesmo quando eu estive dentro dos Estados Unidos fazendo curso de imersão e em seguida eu fui por um curso de pós-graduação. Então eu não tive muita opção, eu tive que aprender na marra, porque senão eu realmente não aprenderia, porque escola de inglês no Brasil, para mim, ela não deu a base que eu precisava de imersão. É muito difícil, Anderson, você aprender inglês fazendo um curso de 1 hora, 3 vezes por semana, e você estar dentro de um país sendo obrigado a se comunicar naquela língua o tempo todo. Exato. Né? Pegar palavras que tu não utiliza na tua escola, coisas que são fora do padrão. Tá aqui, não adianta. No Brasil eu tinha muita facilidade assim de leitura no inglês e compreensão do que estava escrito em inglês. Só que depois que eu vim pra cá, cara, eu dei com a cara na parede. Por quê? As pessoas mais velhas eu consegui falar com mais tranquilidade, por causa que utiliza o inglês mais coloquial e sem gírias. Daí tu pega o pessoal mais jovem, gíria, abreviação. Então, cara, isso dificultou muito. Até aproveitando para estender um pouco mais essa pergunta, tá, beleza, então o curso de inglês do Brasil talvez não seja uma das melhores opções naquele momento, mas eu posso vir para os Estados Unidos, por exemplo, com um visto F1, sou médico ou enfermeira no Brasil, posso vir para os Estados Unidos com o visto F1, que é o visto de estudos, para quem não sabe ainda, e fazer um curso aqui de inglês, e quem sabe daqui 6 meses ou 1 ano eu posso daí me enquadrar e mudar esse meu visto para um visto especial? Pode, com certeza absoluta. Você pode pedir um ajuste de status, por exemplo, de um visto F para um visto EB2, né? Mas aí é o tipo da situação na qual você, antes de vir para os Estados Unidos, precisa conversar com o seu advogado, precisa estruturar isso com ele para que ele tenha aí consciência e já te oriente, olha, o tempo do seu curso vai ser quanto tempo? Vai ser tanto. Então o momento adequado para você aplicar o seu processo é em 6 meses, para que daqui 1 ano você possa ter aí uma liberdade de parar de estudar, porque às vezes parar de estudar pode significar
overstay, né? Você pode ficar sem status. E aí arrebenta todo e qualquer tipo de programação processual. E uma coisa que você falou foi muito legal, né? Essa comunicação é muito engraçada. Porque eu tive um caso, até eu estava conversando com meu filho. Meu filho, quando a gente veio para cá, obviamente eu falava inglês muito melhor do que ele. Ele hoje fala muito melhor do que eu, né? Sim. Porque ele convive 24 horas por dia com americanos. E eu fui pro meu escritório há um tempo atrás. E dentro, a gente estava no elevador e encontrei uma pessoa de um outro andar que trabalhava também no mesmo prédio que a gente. E a gente foi almoçar, né? E eu estava com um dos diretores da Pennzoil comigo e a gente descendo. E ele encontrou essa pessoa, a gente cumprimentou, eu conheci ele também. E aí ele falou, do I have permission to tag along? Eu falei, tag along? Cara, eu nunca ouvi isso na minha vida, né? E aí o diretor da Pennzoil pegou e falou assim, of course, e eu, tudo bem, e eu fiquei com o tag along na minha cabeça, né? Eu falei, o que é tag along, né? Eu fiquei imaginando. Ficou esquisito, né? Ficou sem sentido, na verdade. Pra nós, né? Isso. Aí eu cheguei e perguntei pro meu filho, falei, filho, você que ouve muita gíria, né? O que quer dizer tag along, né? Ele falou, não sei, pai, eu sei o que é come along, mas tag along eu nunca ouvi essa expressão. E aí no dia seguinte eu voltei pro escritório e aí eu conversei com o Atia, que é um advogado que trabalha inclusive no nosso escritório. Ele é indiano, mas ele está aqui desde que ele tinha 5 anos de idade. Hoje ele tem uns 40 anos, então quer dizer, ele cresceu nos Estados Unidos. E aí eu perguntei para ele, né? Ele falou assim, não, Daniel, essa é uma expressão militar. Né? Quando um militar chega e fala para um outro militar, é uma expressão militar que eles usam de posso join you, né? Posso ir junto com você, eu tenho permissão para ir junto com você, sim, posso estar junto com você, né? Então essa é uma expressão que eu nunca tinha escutado na minha vida, né? E com certeza absoluta, se alguém falasse isso numa reunião, eu não entenderia, porque eu ia ficar pensando, mas o que ele quis dizer com isso, né? E ainda mais você fala, eu tenho permissão para tag along, eu falo, não sei, liga melhor, vai saber o que é isso, né? Não sei o que é esse negócio. Então assim, é muito importante você tá dentro da cultura para você realmente aprender essas gírias, essa forma de comunicação, que essa nem é uma gíria, é uma linguagem formal militar, onde eu não faria a menor ideia. Exatamente. Né? Meu filho que vive desde os 4 anos aqui, ele tá com 15, convive com americanos o tempo inteiro e molecada falando gíria. Ele nunca tinha escutado isso e com certeza não escutaria, porque é uma forma de comunicação militar extremamente formal. Então pode ser uma coisa bacana você estar dentro de uma cultura para aprender. Sim, então um bom caminho seria isso aí. Se você não está falando inglês, pelo menos agora, se programe, tente falar com um advogado. Eu já, não é porque ele está aqui do meu lado, sempre indico o Daniel lá no meu Instagram, sempre falo muito bem dele, porque literalmente até a gente está falando agora há pouco. O Daniel, ele é aquele tipo de pessoa que não vai querer pegar o seu caso simplesmente para dizer assim, ó, eu quero dinheiro. Essa não é a ideia do Daniel. E já aconteceu muito isso, viu? Já aconteceu muito. Exatamente. Tem gente que não importa. Tem gente que quer só que tu pegue o caso. O Daniel não vai pegar o seu caso se ele vê que não há uma possibilidade de ganhar o caso, vamos dizer assim, né? Então isso que eu acho legal e parabenizo até por isso, cara. Obrigado. Não adianta simplesmente querer o dinheiro do cliente e não querer ser, às vezes, dar uma porta na cara, um modo de dizer de forma mais direta, né? Não jogar um balde de água fria em você. O Daniel, se precisar, ele vai fazer isso. A gente tenta, é muito difícil eu não acredito muito quando a pessoa fala que olha, seu caso é 100% garantido. Não existe esse caso 100% garantido, né? Eu costumo também brincar sempre com as pessoas dizendo, olha, eu não conheço, faz 20 anos que eu advogo na área de direito internacional especificamente, e eu não conheço nenhum advogado que tenha perdido causa. Quem perde causa geralmente é o cliente, né? O advogado, ele recebeu o dele. Exato. E eu falo isso para todo mundo abertamente e honestamente para que as pessoas enxerguem realmente o cenário. Então, se alguém está prometendo algum tipo de resultado, essa pessoa já está fazendo coisa errada e legalmente o advogado não pode fazer isso. Então, eu acho que é muito mais tranquilo você chegar para um cliente e explicar para ele que existe um risco, mas que você tem capacidade de minimizar esse risco, do que você prometer um resultado e falar assim, não, vem cá, vamos lá, você não tem chance nenhuma, mas vamos lá, porque eu vou receber o meu dinheiro de qualquer jeito e o problema é seu, né? Na hora que vier uma consequência, ela é só sua. Não é a forma que eu costumo trabalhar e obviamente ninguém pode garantir sucesso, mas a gente tenta minimizar risco. Isso aí. Então, não esqueça, se ficou alguma dúvida, aproveita,
coloque aqui embaixo, ó, que a gente vai gravar algum outro vídeo pra vocês, complementando alguma coisa que talvez tenha ficado nesse. Se ficou alguma outra dúvida um pouco mais pessoal, pode mandar nos contatos do Daniel que eu tô deixando aqui embaixo, que tenho certeza que eles vão te atender com maior atenção e o Daniel vai poder até mesmo conversar diretamente com você, entender mais o seu caso. Exatamente. Então, Daniel, mais uma vez aí, obrigadaço aí. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.